Respondendo a pergunta 1 sobre quantos verbetes contém a página disponível na tarefa, eu encontrei 4, sendo eles ciências, ciências biológicas, ciência da computação e ciências econômicas, tá? E na questão 2, pergunta se existe relação entre esses conceitos, entre esses verbetes. Acredito que não, embora todos eles se tratem de uma ciência, ou da própria ciência em si, eles não parecem ter relação porque cada um abrange uma área completamente diferente dos outros, né? As perguntas 3 e 4 se complementam, né? Uma pergunta quantos campos foram encontrados em cada verbete e quais são eles. Então, começando pelo primeiro verbete, que é ciências, eu encontrei 7 campos, sendo eles entrada, definição, exemplo, pronúncia, que eu classifiquei dentro desse campo, a descrição do sinal e o desenho, porque como temos língua de sinais, acredito que a pronúncia abarque essas informações, porque, por exemplo, no português a gente tem acentuação ali entre colchetes para nos dizer como pronunciar aquela palavra, mas e o sinal? Então, esse desenho e a descrição em si funcionam como pronúncia, eu vejo como a pronúncia do sinal dessa língua. Depois tem o registro escrito, né, em língua de sinais, que eu categorizei como tradução intermodal, porque não vejo como pronúncia, é outro tipo de registro, é outra modalidade de registro daquele sinal. A tradução em português e inglês e também a região onde o sinal é utilizado. Na segundo verbete, que é ciências biológicas, eu encontrei 8 campos, tá? Sendo eles entrada, região onde o sinal é utilizado, tradução, definição, exemplos, a pronúncia também, que se integra de desenho e descrição do sinal, a etimologia, que é um campo que não havia no verbete anterior, né, que é a formação da palavra, a origem da palavra, e a tradução intermodal, que é o SW. No terceiro verbete, ciência da computação, encontrei 7 campos, sendo eles entrada, região onde o sinal é utilizado, a tradução português e inglês, o conceito, os exemplos, a pronúncia, né, mesma coisa, desenho e descrição do sinal, e também o registro escrito, né, em signwriting. Na quarto verbete, que é ciências econômicas, né, eu encontrei 7 campos também, que são entrada, região de uso do sinal, tradução para as línguas portuguesa e inglesa, definição, exemplo, descrição do sinal, ou seja, a pronúncia, mais o desenho, e a tradução intermodal, que é o registro na signwriting. Em comparação do glossário online e o impresso, eu peguei um verbete, tá, do dicionário online, que era acessibilidade, e encontrei 7 campos nesse verbete, sendo eles a entrada, que é o sinal do verbete, definição, exemplo, variações, tradução para o português e inglês, descrição dos parâmetros desse sinal na língua de sinais e o registro em língua de sinais escrita. Então, praticamente os mesmos parâmetros do dicionário impresso. Tá? Então, eles são bem semelhantes, inclusive porque eles têm a mesma função, né? E basicamente os mesmos tipos de campos, né, no verbete. Porém, é claro que existem umas diferenças, inclusive porque pelo próprio fato de um ser online e outro ser impresso. O online nos exige um equipamento apropriado, internet, para que a gente consiga ter acesso. Então, essa é justamente a maior dificuldade no dicionário online, né, que a gente tem que ter disponível a tecnologia, né.
No impresso, a maior dificuldade eu acredito que seja na compreensão do sinal, porque como a língua de sinais é visual, é movimento, como a gente entende isso no impresso, num desenho, numa descrição? Às vezes pode ficar um pouco confuso, não muito claro, e infelizmente o recurso principal mais efetivo nessa descrição dos movimentos do um sinal seria a língua de sinais escrita, mas a gente sabe que a maioria dos falantes, dos usuários de língua de sinais ainda não tem o domínio do sign writing, então fica essa pendência, né? Então, daí justamente por ser língua de sinais, o melhor recurso, acredito que seja o dicionário online, por ser em vídeo, né? Por a gente ter disponibilidade de acesso integral ao sinal, às informações na própria língua, na modalidade em que a língua possui, né? É isso.